Mateus capítulo 7, do versículo 9 até o 11, diz assim: Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse texto, Jesus não está fazendo uma comparação apenas, ele está fazendo um contraste. Ele está dizendo que se nós, na condição de não apenas humanos, terrenos, mas ele define algo ligado à natureza do homem, à inclinação ao erro. E disse: vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos. Ele diz: quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. E basicamente Jesus está introduzindo a ideia de que por melhor que nós como pais sejamos, quando comparados ou contrastados com Deus, não dá para chamar a gente de outra coisa a não ser de um pai mau, comparado à bondade de Deus. E o que eu quero compartilhar nessa manhã é uma palavra que não apenas encoraja os pais, porque não é justo pregar só para eles, mas o que veio no meu coração foi não apenas encorajarem os pais a exercerem uma boa paternidade, mas fazer isso comparando com o modelo que nós temos da paternidade de Deus. E eu quero dar como tema essa mensagem: aprendendo com o Pai Celestial. Porque enquanto a gente encoraja os pais a exercerem boas paternidade e apresenta esse modelo de Deus, a gente quer chamar a atenção de todo mundo, e de todos os que não são pais, mas todos são filhos de Deus, a entenderem um pouco melhor o coração de Deus, que é o nosso Pai. Amém? Há vários textos na Bíblia que vão nos apresentar essa ideia de que Deus é um Pai muito melhor do que o que qualquer um de nós possa vir a ser. No Salmo 27, 10, Davi diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo que há um momento onde até os pais podem falhar conosco, mas Deus não vai falhar conosco. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz que nossos pais nos corrigiam como melhor lhes pareciam. Isso não significa que eles acertaram em tudo. Aliás, nós conseguimos hoje, na condição de pais, aqueles nós somos pais, entender que não apenas nossos pais erraram conosco, mas a gente consegue entender melhor a limitação deles, a partir do momento que nós, como pais, começamos também a cometer os nossos erros. E eu acho impressionante que a palavra de Deus consegue falar da limitação dos pais, não para crucificá-los por terem errado, mas é como se o texto trouxesse um certo alento assim, de esperança e até de cura, de que eles fizeram o que melhor lhes parecia. Eles fizeram dentro da sua limitação aquilo que podiam, aquilo que conseguiam. No entanto, o que a gente vai conseguir ao olhar para qualquer pai terreno é a boa intenção, o bom esforço, a boa dedicação, mas nunca a perfeição. No entanto, em Deus, nós temos um modelo perfeito de paternidade. Você pode dizer amém? E nós precisamos aprender com esse Pai. Aprender a relacionar com Ele, obviamente, na condição de filhos, de entendê-lo, de desfrutar melhor de quem Ele é, mas aprender também a exercer paternidade, seja ela natural para com os filhos que nós criamos, ou também a paternidade espiritual para aqueles que nós tocamos, né, com discipulado, com crescimento espiritual, com acompanhamento. E eu quero basicamente destacar 3 coisas importantes. Não resume toda a missão de um pai, mas eu creio que são áreas que nós temos uma grande responsabilidade e que eu vejo isso muito forte em Deus, o nosso Pai Celestial. A primeira delas envolve a visão de cuidado. Quando Deus criou o homem, estabeleceu Adão lá no jardim do Éden, antes mesmo de providenciar para ele uma mulher, através da qual ele se tornaria pai. Eu ontem mandei uma mensagem para minha esposa, dando assim uma extensão dos parabéns que ela me deu, dizendo: eu só fui pai graças a você. Você teve uma grande participação nisso.
Mas Deus trouxe orientações a Adão, não a respeito do papel que ele teria como marido, mas do papel que ele teria como chefe do lar. Isso envolve a responsabilidade que ele teria, obviamente, não apenas para com Eva, mas para com os seus filhos. Em Gênesis, no capítulo 2, a primeira coisa que Deus define para Adão diz respeito não apenas a ele, a sua própria vida, mas a forma como ele tocaria também a sua casa, a forma como ele tocaria a sua família. Em Gênesis 2,15 a Bíblia diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, outra versão diz para o lavrar e para o guardar. Interessante, querido, que Deus não colocou o homem no jardim apenas para ter comunhão com ele. Deus estabeleceu um princípio onde ele gostaria de ter comunhão e diariamente Deus vinha ao encontro desse homem, mas a Bíblia diz que ele tinha ali um papel, ele tinha uma responsabilidade. E a gente precisa entender que a vida consiste de uma missão a ser cumprida, de propósitos, né, que precisam ser cumpridos, de responsabilidade. E Deus colocou Adão ali e disse: Adão, eu vou te dar uma missão dupla de cuidado. O primeiro nível de cuidado é que você tem que ser provedor. Então você vai ter que lavrar o jardim. Você vai ter que trabalhar nele. Às vezes muitos de nós pensamos no Éden quase só com aquela ideia de que o paraíso é um lugar onde não se trabalhava. O que faz muito crente, às vezes com uma certa propensão e inclinação, né, ou tentação, a vagabundagem, querer descrever o trabalho como se ele fosse maldição. Outro dia eu vi um crente protestando, disse: ô pastor, por culpa do Adão que pecou, agora a gente tem que trabalhar. Eu falei: que conversa é essa? Não, Deus diz agora você vai ter que trabalhar a terra. Não, Deus diz agora o trabalho da terra vai ser mais difícil. A maldição foi que surgiram os espinhos, ele ia ter que ralar mais, ia ter que suar mais do que o que seria antes. Mas Deus já havia determinado antes que haveria trabalho, e trabalho não é maldição. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, a gente precisa olhar para isso. A moçada que está aí pensando em casamento, lembre de um discurso que vocês vão encontrar de alguns pais, e qualquer futuro pretendente de casamento com a minha filha, que vai encarar toda a minha fúria, vai ouvir um bom discurso, de que se pensa em alguma coisa em relação ao futuro, e essa é a instrução que eu dou para o meu filho, que um dia vai casar com a filha de outra pessoa, né? Ele precisa entender a responsabilidade de ser provedor. Não precisa necessariamente ser alguém que viva num lugar de riqueza, de grande condição material, mas tem que ter a visão, e eu vejo isso faltando na vida da moçada hoje. Eles sonham em construir alguma coisa, mas parece que não conseguem pensar além. Um dia desses nós tivemos que lidar com a notícia triste, um casal de adolescentes, de duas das nossas igrejas, cada um era de uma, que eles estavam tão apaixonados que resolveram praticar um hábito tradicional antigo do interior, fugir. Porque diz, quando foge, depois os pais são obrigados a aceitar. E quando foram encontrados, quem foi buscar foi um dos nossos pastores, que deu uma dura daquela, ele falou: o que você estava pensando? Não, a gente se ama, 16 anos um, 15 anos a menina. A gente se ama, nossos pais não iam aceitar, então a gente fugiu, agora eles vão ter que aceitar. Aí o pastor falou para eles: vamos supor que agora eles aceitem. Onde é que você vai morar? Como é que você vai pagar o aluguel da casa? Como é que começou a fazer as perguntas? Ele olhou e disse: sabe que eu não pensei nisso? E o pastor falou para mim: Luciano, e você acredita que eu acreditei que não pensou? Eu falei: eu também acreditei. Porque muita gente, querido, cria na cabeça aquela ideia de um grande romance e não consegue ser prático. O livro de Provérbios diz o seguinte: apronta, prepara as tuas lavouras, apronta o teu campo e depois edifica a sua casa. Antes de Deus dar para o homem ou a mulher, Deus deu trabalho. Ele sabia quanto ia custar manter essa dona. E também os filhos, né? Não vamos jogar só nelas. Aliás, alguém definiu o casamento com muita propriedade, dizendo que o que melhor descreve é a palavra workshop. Os homens work e as mulheres shop. Né? Mas um dia desse eu tive uma conversa com meu filho, que teve um trabalho da escola e ele tinha que descobrir quanto cada filho custava. Então, assim, a orientação era tudo que se gasta na casa, dividir
por igual para todo mundo. Paga aluguel, quantos são? Quanto custa de aluguel para cada um? Né? Conta de luz, de água, de telefone. Então, rasguei o orçamento com ele todo e começamos a fazer as contas. Eu falei, olha, já o quanto custa a sua escola, não dá para dividir para o papai e a mamãe, que é só você e sua irmã de estudo. Isso é para vocês mesmos. E nós fomos fazendo. Quando nós chegamos no final da lista, ele botou as mãos na cabeça. E fez uma cara de desespero que eu quase nunca vi. Ele falou, pai, é muito caro ter um filho. Eu falei, aham. Imagina 2. O Paulo e o Marciano podem dizer 3. Já até choraram. Né? Eu falei, você não sabe o que é isso? E ele falou, pai, acho que não dá para pensar em casar tão cedo. Eu falei, filho, junta a grana, trabalha, se estabelece, se define. Porque isso é um exemplo muito claro que Deus deu. Agora, quando a gente olha para isso, a gente não pode imaginar que Deus está propondo ao homem que seja o chefe da família, agindo de forma diferente do que ele mesmo como modelo faria. E nós precisamos relacionar com Deus, querido, entendendo que Deus também é provedor. Ele, como pai, é um Deus que cuida de cada um de nós. Então, nossos filhos, queridos, eles não precisam dormir com a mesma preocupação com a gente de como é que as contas vão ser pagas. Isso não é responsabilidade deles, é responsabilidade nossa. Da mesma forma, a Bíblia diz, lance toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Meus filhos não têm que se preocupar se no dia seguinte vai ter ou não comida. Isso não é preocupação deles. Isso é minha responsabilidade como provedor. Da mesma forma, eu e você, querido, precisamos viver de forma natural um lugar de responsabilidade, sim, mas não um lugar de preocupação. O tempo todo a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições, as vossas súplicas. E nós precisamos olhar e relacionar com Deus, não apenas tendo o modelo do tipo de pai, que nós devemos ser, porque Ele mandou, mas que Ele não seria incoerente de pedir para mim e para você exercer um tipo de paternidade, onde Ele não seja primeiro modelo. E muito crente tem dificuldade de entender e reconhecer em Deus esse provedor. Nós precisamos aprender, querido, a enxergar isso no Senhor, a aplicar fé, a exercer confiança e a descansar no fato de que há um Deus que cuida de nós. Você pode dizer amém? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, porque ele tem cuidado de vós. Além da visão de provedor, Deus disse para Adão que ele tinha que ser protetor. Ele diz, você não vai só lavrar o jardim, você vai guardar o jardim. Ou seja, Deus não estava falando, querido, sobre nenhuma ameaça terrena, porque naquele momento só tem Adão. Nem Eva tinha sido criada ainda. E mesmo depois de Eva ter sido criada, Adão teve assim uma bênção que a maioria de nós nunca teve. Ele não tinha sogra. Não tinha mais ninguém, estou brincando. Não tinha mais ninguém lá. Então, Deus não estava falando de guardar, querido, de pessoas. Mas Deus estava prevendo que o inimigo tentaria entrar para bagunçar as coisas. Adão deveria ter tido uma postura muito diferente da que teve com Eva. Em vez de concordar, ele deveria ter se posicionado. O silêncio, a omissão de Adão, a negligência de Adão é algo do qual pouco se fala, mas foi algo terrível. E nós precisamos entender como pais que nós temos a responsabilidade de defender a casa. E defender a casa não é só brigar com quem tente mexer com os nossos, mas estender também, querido, cobertura espiritual, proteção. Eu lamento, querido, muitas vezes, a olhar para muitas casas e descobrir que quem mais ora é a esposa do que o marido. Eu não tenho nenhum problema, querido, de querer que minha mulher ore menos. Eu quero que ela ore muito. Mas se um dia eu perceber que ela está orando pela casa mais do que eu vou rever o meu lugar e a minha posição como pai. Porque a responsabilidade de governo não é só para dizer como as coisas devem ser. A minha responsabilidade de governo maior, em primeiro lugar, é conduzir a minha casa ao Senhor. É trazer, mediante oração, proteção sobre a vida deles. É lançar sobre os filhos orientação, destino. Você vê quando o anjo de Deus aparece para os pais de Sansão, na verdade para a mãe dele, e a mãe vem contar para o marido que o anjo veio falar do filho que teria. O marido diz para ela o seguinte, se esse anjo de Deus te aparecer de novo, diz para ele que eu quero ter uma conversa com ele. E o anjo voltou, e quando voltou ele disse, como é que nós vamos criar esse menino? Sabe, querido, há responsabilidades envolvendo o pai, eu já vou falar sobre isso, a respeito de instrução,
que são parte e extensão do que é ser governo. Nós precisamos proteger o destino profético dos nossos filhos. Nós precisamos orientá-los em relação a escolhas que eles ainda não têm a capacidade e a maturidade de fazer sozinhos. Precisamos ensiná-los a escolher, não escolher por eles, mas precisamos orientá-los em relação a isso. Esse papel de proteção envolve não só estender a oração e cobertura, mas aquela posição que ele de realmente se levantar como guardião e dizer: o diabo não vai entrar na minha casa. O diabo não vai arrastar meus filhos para o pecado, para as drogas, para o mundo, para o que for. Nós precisamos ter essa visão, querido, de entender que há uma responsabilidade de cuidado que envolve a visão de proteção. Porque essa é a forma como Deus lida conosco. Ele não pediu para mim e para você fazer nada que Ele não faça. A palavra de Deus mostra no livro de Efésios que a relação entre o marido e mulher se compara à relação de Cristo com a igreja. Assim como a esposa tem que ser submissa ao marido, é exatamente a forma como a igreja tem que se submeter a Cristo. Assim como o marido, assim como Cristo amou a igreja, é a forma como o marido tem que amar a sua esposa. E o que nós aprendemos a respeito de Cristo é que Ele nos protege. A Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Então, esse princípio de proteção é um exemplo que nós recebemos e precisamos estender. Eu creio que, apesar de todas as nossas limitações, muitas vezes o fato de não estarmos exercendo o nível de paternidade, o modelo de paternidade que a gente deveria, é pela falta da gente enxergar e compreender isso em Deus. Além da visão de cuidado, eu quero mexer nesse assunto que nós já começamos sobre o ensino, mas só para fechar a ideia de proteção, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando Jesus se faz homem, vive nessa terra debaixo de um teto, dentro de uma estrutura familiar, a Bíblia diz nos evangelhos que ele era sujeito aos seus pais. Ele vive o modelo de família que nós fomos orientados a viver. É interessante, querido, a maneira como Deus lida com José. José ele não aparece muito no cenário, né, dos evangelhos da vida de Jesus, principalmente na fase adulta, a gente não ouve mais falar do pai. E o fato da mãe e os irmãos estarem acompanhando Jesus, de acordo com os costumes dos judeus, nos faz imaginar que provavelmente José já teria morrido quando Jesus chega a essa fase adulta. É uma suposição, não é claro, mas é o que a gente imagina. Mas na infância de Jesus, nós vemos menção de algo interessante. Em Mateus 2, ali nos versos 13 e 14, o Senhor fala com José em sonhos e diz: toma a criança, desça para o Egito, porque Faraó vai tentar matá-lo. É impressionante, querido, que embora Deus tenha a capacidade de proteger ele por si, seu filho, ele transfere a mensagem para José, dizendo: quem tem que levar o menino para longe é você. Eu estou te dando a dica, eu estou te dando a deixa, mas quem tem que levar, cuidar, esconder o menino é você. Porque eu te nomeei, ainda que adotivo, para ser o pai do meu filho aí na terra. E quando nós olhamos esse modelo, nós percebemos essa responsabilidade paterna de estender proteção em todas as áreas, em todos os níveis. Agora, essa responsabilidade não é só de cuidado. Eu creio que a gente precisa entender a responsabilidade paterna em relação ao ensino. Em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 6 e 7, Deus fala algo muito interessante. Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. O texto diz, Deuteronômio 6, 6 e 7. O texto diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, nós precisamos reconhecer a responsabilidade que Deus deu ao pai de criar os seus filhos, de educar os seus filhos, não só em relação às coisas da vida. Você vê no livro de Provérbios o como Salomão fala de conselhos que ele recebeu do seu pai. E nós precisamos preparar os filhos para a vida. Eu sou grato a Deus pela criação que eu tive, como meus pais trouxeram conselhos importantes.
Eu me lembro que meus dois irmãos, meu irmão mais velho, Adriano, Paulo, que é o mais novo, o caçula, os dois com 12 anos de idade já estavam trabalhando, já tinham emprego, de pacoteiro de supermercado, mas era um emprego. E eu lembro que eu não gostei da coisa não, porque eles ganhavam meio salário mínimo para ralar, irmão, mas pensa, ralar o dia inteiro. Porque os donos do mercado não deixavam isso só empacotar, fazia carregar caixa, era complicada a coisa. Eu olhei para os dois e pensei, eu acho que eu posso ser mais esperto, a vida pode ser mais leve. Pensa num cara, irmão, que desenvolveu suas habilidades comerciais desde cedo. Seu empreendedorismo. Eu peguei o fim da época em que se jogava bolinha de gude, eu rapelava os amigos na gíria de antigamente, depois vendia as bolinhas de gude de volta para eles. Até ganhar de novo e vender de novo. Arrancava um peão da roda, vendia depois. Fazia um pipa, vendia. O cara levantava o pipa que ele comprou de mim, eu cortava com cerol e aparava e vendia de novo. Né? Acho que eu me inspirei na ideia dos impostos em cascata, eu fazia o comércio em cascata da mesma forma. Meu pai já teve bons momentos, mas essa fase em específico era um momento sim, de muita crise, de muita dificuldade. E meu pai não conseguiu dar uma bicicleta para a gente. A bicicleta que a gente teve nessa fase era uma bicicleta que a gente ganhou, que uma tia ganhou num concurso. E deu para a gente repartir em 3, irmão. Pensa na briga. Tinha que ter horário, tinha que ter escala, né, para andar na bicicleta. Eu me aborreci e eu resolvi que eu queria ter não apenas a minha bicicleta, mas eu comecei na época a me envolver, né, com essas brincadeiras de adolescente. Eu queria fazer freestyle. Eu consegui com meus rolos montar a segunda melhor bike de freestyle da região. Eu só perdia para um cara que trabalhava numa multinacional, já era mais velho. Ele usava todo o dinheiro dele, então cada parafuso da bicicleta era importado. Mas eu estava me achando com aquilo tudo, estou ganhando a vida. Um dia eu chego em casa, meu pai disse, amanhã tu começa a trabalhar de office boy, arrumei um emprego para você. Irmão, eu penso numa revolta, na quarta noite. Eu falei, pai, eu estou ganhando mais dinheiro do que isso. Ele disse, pois é, meu filho, mas trabalho não é só o salário que você tem. É a lição de vida. Você tem que ter horário, você tem que ter chefe, você tem que aprender a ter responsabilidade, você tem que aprender a ser mandado. E ele falou, não tem negócio. Eu falei, pelo menos dá para começar na segunda, logo na quinta. Deixa eu curtir o último fim de semana. Amanhã você está trabalhando, e ai de você se não entrar naquele ônibus. Eu olho para trás, eu sou grato, querido, por instruções muito práticas para a vida. Papai e mamãe dizia, quando estiver pensando em casar, não olha só a embalagem. Tá certo que o lado de fora dá um empurrão, né, irmãos? Você fala para os jovens, aquele texto de Provérbios, que a beleza é vã, a formosura é passageira, né? Dizendo, não olhe só para fora, olhe para dentro. No outro dia falou, pastor, vira do avesso. Né? Mas eu lembro que meus pais diziam, não olhe só isso. Diziam, olhe a forma como ela trata os pais. Porque se não respeita os pais, não vai respeitar você. Então, em muitas coisas, eu posso fazer uma lista enorme de dizer instruções práticas para a vida. Mas, irmão, não existe nada de mais prático para a vida do que também nos ensinar a relação com Deus, os princípios espirituais, andar no temor do Senhor, obedecer a palavra. Isso é uma missão, querido, de tempo integral. Deus diz, quando você se levantar, fala a palavra. Quando você deitar, fala a palavra. Dentro de casa, quando estiver pelo caminho, coloque a palavra como frontal diante dos olhos. Tipo, quando você estiver trabalhando, seu filho está enxergando aquilo. Nós temos uma responsabilidade de educação que envolve ensino e instrução. E nós não podemos terceirizar isso. Alguém pode dizer amém? A gente olha para a forma que Deus, como Pai, o tempo todo fala ao nosso coração e nos ensina. E nós, pais, precisamos aprender com o Pai Celestial a responsabilidade de comunicar a palavra ao coração dos filhos. Uma das coisas, querido, mais impactantes que eu vejo no ritual da circuncisão é a mensagem que há por trás. A gente é grato a Deus que não precisa mais disso hoje. Porque quando eu penso em como esse ritual era feito, querido, no Velho Testamento, no deserto, a Bíblia diz que eles se circuncidaram com facas de pederneira, de pedra. Pedra afiada, irmão, não era nenhum bisturi. Não tinha analgésico, não tinha asepsia, não tinha anti-inflamatório, antibiótico, nada. Agora, quando a gente pensa nisso, nós os homens assustamos. E às vezes a gente não quer nem aprofundar o entendimento. Mas o significado por trás do rito da circuncisão era algo profundo. Deus estava dizendo, pai, você é responsável por colocar no seu filho a mesma marca da aliança que você tem comigo. E você não apenas vai marcar o seu filho, mas eu escolhi exatamente o lugar onde você vai colocar a marca. A circuncisão era o corte do prepúcio, da carne excedente do pênis, que é o órgão reprodutor.
Então Deus está dizendo, pai, você não só marca a próxima geração, mas você está mandando uma mensagem para ele, que quando ele crescer, se tornar homem, e for usar o seu instrumento de reprodução, ele precisa lembrar que a mesma marca da aliança que lhe foi transmitida, ele vai ter que passar para a próxima geração. Deus estava dizendo a respeito de um papel e uma responsabilidade. Então, todo santo dia, querido, quando esse pai tinha, querendo ou não, que tirar água do joelho, como é que a gente fala urinar sem? Urinar, né? Melhor do que, deixa para lá. Todo santo dia ele tinha um lembrete. Eu tenho a responsabilidade de viver uma aliança com Deus e de comunicar isso à próxima geração. Isso é um papel que nos foi dado. E assim como Deus, como Pai, é alguém que nos ensina, nós não podemos negligenciar o nosso papel como pais de ensinar. E falando em relação à nossa relação com Deus, de nos deixar ser ensinado por Ele. Você pode dizer amém? Mas o ensino, querido, não é só orientação. Não é só educação. O ensino envolve também correção. E sabe, alguns pais, eles têm dificuldade em entender o equilíbrio que um pai deve manifestar. Eu olho para alguns pais e você olha e diz, esse tem cara de bonzinho. Você olha para outro e diz, esse tem cara de mal. E parece que as pessoas acham que elas têm que escolher que tipo de pai vão ser. Se vai ser o pai bonzinho ou se vai ser o pai malvado. A verdade, querido, é que quando a gente aprende com o nosso Pai Celestial, a gente vê duas coisas nele que são parte de um equilíbrio. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e fala da severidade de Deus. Se você perguntar, Deus é bom? Sim. Mas Deus é severo? Também sim. Porque nós, como pais, querido, não podemos projetar um tipo de bondade que se torne uma negligência no ensino, ou numa negligência na correção. Eu fico preocupado olhando para muitos pais, porque talvez eles se sentiram reprimidos demais pela paternidade que tiveram. E acham que agora eles têm que liberar geral. E acham que se pegar menos no pé, que se não cobrar tanto, que se der mais espaço, eles estão sendo bons pais. Querido, deixa eu te dizer, a falta de limite na criação dos filhos está destruindo a vida dos seus filhos para o futuro. Uma criança que não tem limites, que não sabe ouvir não, que não aprende a esperar, ela vai ter muita dificuldade na vida em relação às restrições que sempre vão existir, em relação à necessidade de paciência. Hoje, eu olho para muita gente, você percebe, o camarada não consegue esperar construir algo na vida profissional. Ele tem que achar um atalho para prosperar. Porque nunca, desde criança, ele precisou esperar nada. E nós, como pais, precisamos entender que, obviamente, há um aspecto de bondade, aquela coisa de ser amável, de ser carinhoso, e a gente precisa enxergar isso em Deus, e é o último ponto que eu vou falar daqui a pouco. Mas nós precisamos entender a responsabilidade do equilíbrio, de que haja também severidade. A Bíblia não fala da maldade de Deus, porque não há maldade nele. Fala da severidade, fala da firmeza. Então, a bondade ou a severidade de Deus aparece de acordo com o comportamento dos filhos. A Bíblia diz em Romanos 11, 22, para com os que creram, bondade. Para com os que caíram, severidade. Eu vou manifestar bondade e eu vou manifestar severidade na hora certa. Eu não posso manifestar severidade na hora errada. Meu filho traz lá uma nota alta, um 9 no boletim. Não fez mais do que obrigação. Porque tem uns pais que não tem elogio nem estirar a nota máxima. Não fez mais do que obrigação. Tu não trabalha, não faz nada, vive para isso, tem mais aqui. Sabe, tem pai que na hora de manifestar a bondade, ele manifesta a severidade. Alguns na hora da severidade resolvem ser bom, coitado. Já está sofrendo com o que fez, eu ainda vou corrigir. Esse desequilíbrio, querido, ele deturpa a formação do caráter. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Irmão, não importa se existe, né, a lei da palmada. Outro dia alguém falou, pastor, como é que o senhor sente em relação a isso? Falei, olha, a parte boa é que faz muitos anos que meus filhos não precisam mais de correção, de disciplina. A parte ruim é que tipo de sociedade os meus filhos vão encontrar para criar os filhos deles. Mas nós vivemos, querido, pelo princípio da palavra de Deus. Nós somos ensinados a obedecer às leis, às autoridades, enquanto elas não nos jogam contra Deus. Se essa tentativa de se estabelecer essa ditadura gay que está acontecendo por aí. Aliás, irmãos, daqui a pouco, pela primeira vez na minha vida, eu vou ter uma conversa com vocês sobre o assunto das eleições.
Eu nunca falei muito sobre isso, mas nós não podemos assistir de camarote o que estão tentando fazer com a família, com a fé cristã, e simplesmente ficar aplaudindo isso como se nada tivesse acontecendo. Agora, não importa, querido, o que se consiga. Se tiver que botar nós na cadeia, vai botar tudo nós na cadeia, porque nós vamos continuar dizendo, é pecado, é errado. Nós amamos as pessoas, não praticamos homofobia, mas nós discordamos da prática. Daqui a pouco, querido, nós vamos ter que tolerar a pedofilia, né? Porque as pessoas têm direitos, e só elas têm direito, não é mais ninguém que está envolvido. Bom, deixa isso para outro dia. Nós precisamos entender princípios, e independente, querido, do que se diga, os filhos precisam de correção. É lógico que a Bíblia sempre fala sobre não haver exagero, né? Sobre os pais não serem abusivos. A correção, ela precisa ser dosada, ela precisa ser uma manifestação de amor, mas a disciplina tem que existir, querido, não só de forma verbal. Em Hebreus, no capítulo 12, e eu quero que você abra lá comigo, Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 até o 11, a Bíblia diz assim, estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Diga isso comigo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse açoito, irmão, está dizendo que ele usa a vara. O texto diz, é para disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Outro dia um irmão veio reclamar comigo. Pô, pastor, Deus está jogando duro comigo, pesado. Os caras lá fora estão pecando, deitando e rolando, parece que não dá nada. Mas se eu pisar meio centímetro para o lado de fora da linha, parece que ele vem com tudo para cima de mim. Só faltou acusar Deus de bullying. Eu falei, querido, a diferença entre você e quem está lá fora é uma só. É que você tem pai. Eu falei, se você não tivesse um pai, você estaria como ele, sem nenhum tipo de correção. Mas você tem um pai. E você precisa entender que a correção é uma expressão de amor. Deus não quer que você se corrompa, Deus não quer que você se desvie. E Ele precisa preservar você junto a Ele dentro do caminho. Irmão, ser corrigido precisa ser visto como uma bênção. Porque aqueles de nós que não vemos a correção como uma bênção, nós não vamos exercer correção em relação aos nossos filhos. E seja, eu repito, os naturais, sejam os espirituais, precisa haver correção. Você pode dizer amém? Versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu lembro de uma frase que papai repetiu muito. Um dia você vai me entender. E hoje eu sou grato, querido, por cada surra, por cada disciplina. E a gente precisa olhar para isso como bênção. E quando a gente entende como bênção, querido, nós precisamos expressar e manifestar amor. A Bíblia diz que Deus confrontou e traz uma palavra muito forte de juízo sobre Eli. Porque a Bíblia diz que ele não corrigiu os seus filhos. A Bíblia fala de Davi, querido, que falhou em relação a Adonias, que tentou usurpar o trono. A Bíblia diz, nunca seu pai havia lhe corrigido, nem lhe confrontado. O menino cresceu sem limite nenhum. E ele olha e diz, quer saber, eu decidi que eu quero ser rei, ninguém vai me parar. O pai nunca tinha confrontado antes. E muitos de nós erramos ao não estabelecer essa correção e disciplina. E acabamos achando que estamos poupando nossos filhos, mas estragamos a vida deles. A gente precisa praticar e exercer paternidade, querido, entendendo a paternidade de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, ser pai, querido, não é só ser severo.
A gente tem que fazer esse papel. As mães são fantásticas, elas se desdobram, se sacrificam de uma forma que nós, os pais, nunca vamos conseguir fazer. Na hora de Deus falar do amor dele, na hora de falar cuidado, Deus fala do pai. Na hora de falar de amor, ele compara com a mãe. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita, não. Deus diz, eu também nunca me esquecerei de vocês. Né? E a mãe tem essa capacidade de doçura, de consolo. Mas por mais que uma mãe se esforce, querido, se ela tem que criar os filhos sem a presença de um pai, e ela não se desdobrar para ter firmeza, essas crianças, à medida que crescem, vão manifestar deficiência. Porque Deus planejou que houvesse um ambiente de equilíbrio. É lógico que a mãe também tem o papel de correção, mas a gente não pode esperar firmeza vindo somente dela. O pai também tem um papel de consolo. Não é porque a mãe é forte nisso que a gente não vai, né, precisar fazer. Mas a gente precisa entender o lugar de cada um e o como a firmeza do pai vai contribuir para a formação do propósito da criança. Mas muitas vezes a gente tem facilidade com a firmeza e tem dificuldade com a questão de expressar amor. Eu quero terminar falando da última coisa. Né? Eu olho para a forma como Deus manifesta sua paternidade. E uma coisa surpreendente, é o amor que ele manifesta como pai. Irmãos, em Mateus 3,17, Jesus, quando vem a público, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz, dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão paranaense, diz, esse é meu piá. Piá que me dá orgulho. Né? É basicamente isso que Deus está dizendo, meu menino. Agora, sabe o que é interessante? Deus podia só ter dito, esse é o meu enviado. Esse é o Messias. Esse é o Salvador. Deus podia ter colocado ali muitos rótulos e adjetivos, se a ideia fosse só promover o reconhecimento de quem Jesus é. Mas Deus como Pai diz, esse é o Filho, esse é o piá que me dá orgulho. O que nós aprendemos aqui, querido, com o Pai Celestial? O princípio de apreciação. Nós precisamos, querido, ter uma linguagem de apreciação. Nossos filhos precisam ouvir o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes. Eles precisam ouvir o orgulho que a gente tem deles. E sabe, tem alguns pais que permitem os filhos passar a vida sem ouvir muito a respeito disso. Às vezes nós tínhamos as nossas reuniões de sindicato dos filhos, cheio de protesto em casa, eu e meus irmãos. E uma coisa que às vezes a gente reclamava entre a gente, reclamava a minha mãe, é que às vezes a gente via meu pai elogiando a gente para os outros, mas quase nunca a gente ouvia ele elogiando diretamente a gente. A pergunta era, nós somos bons como ele fala para os outros, porque se for isso a gente está empolgado, ou ele só quer fazer média com os outros, que os filhos são bons e quando chega dentro de casa não é bem assim. A gente ficava confuso. É lógico que hoje eu olho para trás e mesmo depois que a gente amadureceu, né, e eu vi muita coisa do meu pai, eu consigo entender hoje o orgulho que ele tinha. Mas a leitura para a gente ficava confusa. Por que aquilo não acontecia do lado de dentro? E nós precisamos aprender, querido, a cobrir os nossos filhos de declarações de amor, de afeto. Porque o pai não tem a responsabilidade só de ser firme, de ser severo. A gente precisa aprender a manifestar amor. Você pode dizer amém? Eu olho para Deus e eu aprendo algumas coisas. Uma delas é o valor que Ele consegue dar aos filhos, independente da performance. Eu já repeti isso várias vezes com meus filhos. Nada que vocês façam de bom vai fazer com que eu ame vocês mais. Nada que vocês façam de ruim vai fazer com que eu ame vocês menos. Porque o amor de um pai é incondicional. O amor de um pai, ele se estende ao reconhecimento do lugar que ele tem. É filho e ponto final. Da mesma forma, querido, é assim que Deus nos trata. Tem crente que tenta relacionar com Deus pensando, se eu for um crente bonzinho, se eu me dedicar, Ele vai me amar mais. Nada que você faça que Ele vai fazer Deus te amar mais. Tem outros que imaginam que Deus já não ama tanto eles porque eles deram umas pisadas na bola. Nada que você faça de bom vai fazer Deus amar mais, nada que você faça de ruim vai fazer Deus amar menos. Outro dia alguém falou, então não preciso me importar? Falei, não é bem assim. Porque Deus nos ama de forma incondicional, mas a Bíblia ensina o outro lado da moeda. Fala a respeito de agradarmos a Deus. Então um dia eu falei para o meu filho,
Se você chegar com um boletim bom, ou com um boletim ruim da escola, com notas boas ou ruins, isso não vai fazer eu te amar mais ou menos. Mas se você quer me agradar, a conversa é outra. Se você quer me agradar, você vai ter que se dedicar um pouco. Porque se eu ver que você não está nem aí com nada, isso não vai me agradar. Não vai me impedir de te amar. O que a gente aprende na parábola do filho pródigo. E tem hora que eu acho até injusto a gente falar que a parábola é do filho perdido. Porque a história, querido, é muito além do filho perdido. Fala de um pai que demonstra amor incondicional. Ele não trata ninguém baseado na performance. Essa é a reclamação do filho mais velho. Eu estou aqui te servindo esse tempo todo. E você dá uma festa para o outro, tipo, você não tinha que amar o outro, você tinha que me amar. O filho muitas vezes não consegue entender o que é o amor condicional. Mas o pai precisa aprender, querido, a expressar amor, independente da performance. Nós temos direito de manifestar mais ou menos orgulho, gratidão por aquilo que fazem. Nós temos esse direito. Mas nunca condicionar isso à questão do amor. A leitura do amor, querido, é importante. Deus não falaria tanto o tempo todo, do tanto que Ele nos ama. Se não fosse importante alimentar isso, porque isso não é só informação. Isso é parte de uma consciência que precisa ser preservada e cultivada. Você pode dizer amém? A gente olha para alguns pais na Bíblia que erraram por fazer distinção entre seus filhos. Mas a gente olha para Deus e Romanos 2,11 diz que Ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, eu não aceito a ideia de que Deus tenha filhos prediletos. A menos seja eu, aí dá para abrir uma exceção. Se não, nem pensar. Então, às vezes eu olho para um que está sendo bem abençoado, eu falo para Deus, jurisprudência, também quero. Porque eu não sei como foi na sua casa, irmão, vou dizer como era na minha. Eu sou da época que Coca-Cola, família, era aquela de 1 litro, que a gente tomava só no domingo. E que quando chegava a hora de servir os copos, o irmão punha nós 3 os copos, um do lado do outro. Minha mãe ia pondo, a gente media, assim, passou um pouquinho dele, tá todo mundo... Nunca aconteceu na família de vocês, né? Porque nenhum de nós queria sentir que o outro irmão, o outro filho teve mais moral. Você não quer ficar para trás. E sabe, eu imagino o quanto Deus saberia que a gente ia ficar fazendo essas comparações. E Ele em momento nenhum, querido, vai fazer nada, obviamente, que expresse amor de maneira distinta. É lógico que a gente pode pegar aqui uma curva e falar de outras coisas, de outros princípios, como por exemplo plantio, colheita, tem coisas diferentes. Mas você olha, quando você olha para a forma, querido, como Jacó tocou José, se você olhar só para José, é impressionante, querido. A gente elogia José por seu caráter, pela sua segurança, pela sua firmeza em perseguir o seu propósito profético. Mas a gente precisa ver ingredientes que foram depositados na vida de José. José cresceu, querido, debaixo de muita apreciação. Isso gera firmeza e segurança para qualquer pessoa. Se você olhar o que Jacó fez para ele, com ele, ótimo. Se você olhar o que fez com o resto dos irmãos, foi péssimo. Aquela túnica de cores, irmão, aquilo foi uma declaração de amor, de valor. Vai fazer isso para um filho, não fazer para os outros. Jacó deve ter ficado muito aborrecido com o que seus filhos fizeram. Mas ele teve parte em gerar todo um sentimento. Em alguns momentos eu olho para José e eu vejo que José falhou. Porque José sabia que era o queridinho. E ele se valia disso e aproveitava. Na sua casa devia ter um caçula abusado, como na minha, né? Desculpa, foi mais forte do que eu, pô. Eu te perdoo. Eu vou falar das 3, nos 3 cultos. Ele ficava provocando os irmãos. Sabia que eu tive um sonho que vocês vão curvar na minha frente? Irmão, se coloca no lugar dos outros. O pai já dá moral para o menino, trata ele ali. Né? Toda a turma trabalhando, ralando, o menino só levar notícia. Né? É lógico que era mais novo, mas você olha para aquele ambiente e você vê o desastre familiar que isso proporcionou. Nenhum de nós, querido, deve condicionar a performance dos filhos ao amor. É logicamente, o que errou precisa ser corrigido à parte. Eu sempre admirei algo da minha esposa. Toda vez que ela ia elogiar um filho, ela fazia questão de elogiar o outro. Para tipo assim, não quero nunca que ache, né, que um é mais amado do que o outro. Mas um dia eu chamei ela e falei, quando você dá bronca num, você dá bronca no outro?
Não. Eu falei, então vai acabar esse negócio de elogiar um, elogia o outro junto. Porque tem hora que um mereceu aquele elogio naquele momento, é o direito dele. E o outro, naquele momento, não é a hora dele, nós vamos fazer ele no momento dele. É muito difícil, querido, a gente encontrar esse equilíbrio, mas como pais, a gente precisa o tempo todo mostrar, não há distinção. Irmão, esses bichinhos podem sair tudo da mesma fábrica. Eles são diferentes. Tem personalidade, tem estilo, né? Tem formas diferentes. Então, nunca dá para comparar. E seria injusto qualquer comparação. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa manifestar esse amor incondicional, a gente também precisa ensinar esse outro aspecto da resposta. Irmãos, eu olho para essas verdades em Deus como Pai. Isso é importante para mim, não só para o modelo de pai, de paternidade que eu preciso aprender com Deus a exercer, não só para aquilo que eu preciso transmitir para o meu filho quando ele se tornar pai, mas para mim como filho de Deus. Entender isso em Deus é precioso. Eu creio que a deficiência de muita gente hoje está em não entender a paternidade de Deus. Tem muito crente, querido, que na condição de filho, ele não consegue fazer ideia do que é correr para o abraço para Deus. Ele não consegue fazer ideia da liberdade que pode ter, da condição de herdeiro. E há muitas verdades que quando a gente compreende sobre paternidade, isso não vai ajudar só a gente a exercer a boa paternidade, mas desfrutar da paternidade de Deus. Saber que Deus me ama profundamente, querido, pelo simples fato de que eu sou seu filho. É o tipo de coisa que eu tenho que acordar todo dia celebrando e dizendo, eu sou amado de Deus. Irmãos, nenhum de nós, a gente precisa entender isso, vai ver Deus fazendo diferença para com a gente. Eu falei no culto dos jovens sábado passado, não, retrasado, passado foi ontem, né? Que eu tinha ciúmes de João, quando eu lia na Bíblia, que ele era o discípulo amado. Eu pensava nele como o caçula, o protegido, o diferenciado, né? E eu dizia, não é certo isso. Eu durante muito tempo imaginei que se eu fosse um dos 12, irmão, eu ia infernizar a vida de João, só de ciúme. Ia ser o cara que andava atrás dele no caminho, dando trançapé, jogando pedrinha. Quando a turma entrasse no barco, ia dar uma esbarrada nele, derrubá-lo dentro da água, né? Porque às vezes me incomodava aquela ideia. Um dia Deus me confrontou e disse, ei, a minha palavra diz que João reclinava a cabeça no meu peito. Não disse que eu reclinava a cabeça no peito dele. Eu falei, qual a diferença? Ele diz, a diferença é que eu não trato nenhum dos meus filhos de forma diferente. Mas quando um deles decide me tratar diferente, eu aceito. Existe o outro lado da resposta. Desde esse dia eu falei, quer saber, eu vou parar de brigar com o João, você, João. Vamos ficar em pé, vamos orar. A ideia de agradar a Deus é muito mais, querido, uma resposta de gratidão do que uma tentativa de chamar a sua atenção ou de conquistar o seu amor. Mas quando nós vamos entendendo a natureza dessa relação, a forma de lidarmos e de relacionarmos com Deus muda. Querido, alguns de nós, quando ouvimos esse tipo de coisa, a gente tem um misto de alegria com tristeza. Alegria de dizer, puxa, eu posso entender melhor Deus, melhorar minha relação com Deus. Às vezes bate aquela tristeza da gente se olhar como pai e dizer, por que eu não entendi tudo isso, ou por que eu não pratiquei isso antes? E a ideia, ao trazer uma palavra como essa, que ele não é colocar peso no seu coração. Por outro lado, precisa haver despertamento. Precisa haver não só uma correção de atitude, de conduta da sua parte como pai, mas talvez precisa haver remissão. Eu creio que a gente precisa se avaliar. Porque se talvez em algum momento a gente errou, valorizando mais um filho do que outro, demonstrando mais apreço a um do que outro, a gente não pode só simplesmente dizer, a partir de hoje eu vou ser diferente. Talvez a gente precisa reparar alguma coisa. Talvez você foi o pai que durante muito tempo foi só firme e não conseguiu expressar amor e valor. E talvez seja difícil, querido, porque para alguns de nós é difícil pela própria história e formação. Na minha adolescência, um dia eu fui protestar com a minha mãe. Falei, mãe, por que o pai não ama a gente? Ela regalou o olho, que conversa é essa, meu filho? E eu comecei a comparar meu pai com outros pais de amigos.
alguns deles alcoólatras, drogados, bandidos, mas que davam um tipo de resposta de afeto que às vezes a gente não via no nosso pai. Nessa fase eu lembro quando a gente ia abraçar meu pai, ele ficava duro, feito um cabo de vassoura. E quando ele interagia era para dar uns tapas fortes nas costas da gente, tipo, me larga que eu estou desconfortável com isso. E eu ficava meio chocado com aquilo. Eu lembro que o dia que eu fui protestar com a minha mãe, ela foi muito sábia, usada por Deus. Eu disse, filho, seu pai não teve uma família como a que você tem. A família onde ele cresceu era bem desestruturada. Ele perdeu o pai muito cedo, numa situação muito trágica. E ela começava a detalhar tudo o que ele não teve em relação ao afeto. Ele diz, é muito difícil para ele conseguir transmitir para vocês o que ele não teve. E eu lembro que naquele momento, no meu coração, comecei a olhar o que Hebreus diz. Nossos pais nos corrigiam com o melhor lhes parecia. Alguns deles fizeram o que podia. E é lógico que nós, como filhos, precisamos olhar para os pais não com mágoa, mas com compreensão. Mas quando a gente se coloca na posição de um pai, querido, e imagina que o filho não tem a maturidade de entender nossas limitações, às vezes a gente precisa pastorear as emoções deles. Talvez seja o caso de você sentar e dizer, filho, me perdoa. Eu não cresci aprendendo essa linguagem. Eu me esforço. Mas eu lembro que minha mãe começou a sinalizar, procure enxergar o amor do seu pai em outras áreas. Ela me disse naquela conversa, foi algo que marcou minha vida. Ela diz, olha, mamãe beija e abraça você todo dia. Mas tem dia que eu nem lembro de orar por você. Seu pai todo santo dia dobra o joelho para interceder por cada um de vocês. Muitas vezes vocês já estão dormindo, ele vai botar a mão na cabeça, orar por vocês, beijar a testa de vocês na cama. Ele não consegue expressar da forma como vocês queriam. Mas obviamente ele tem outro coração. E às vezes, querido, nós somos injustos. Eu tive um tio que já faleceu. Pensa num cara torto, irmão. Já tinha puxado prisão, só Deus sabe quantas esposas teve, as oficiais e as extra-oficiais, quanto filho deixou para o mundo. Bebeu de comprometer seu fígado e morrer cedo. Se envolveu com... Pensa num cara que foi assim, a ovelha negra da família. Mas quando juntava com a gente, os sobrinhos, era o tio. Eu lembro de um dia, toda a família reunida, era muito tio e muito primo. Ele fez uma coleta, dinheiro com todo mundo para comprar o pão para o lanche na padaria. E chamou todos os sobrinhos, vamos com o tio. Chegou lá, comprou tudo em chicabom. Aí rotamos todo mundo, chupando chicabom. Ele disse, o dinheiro só deu para o sorvete, agora precisa de mais dinheiro para o pão. A turma ficava brava, e a gente feliz, que o sorvete já estava no graneleiro. Eu lembro de um dia que ele subornou um funcionário de um parque de diversões para poder entrar com a gente naqueles pula-pula de ar. Jogava a gente. Irmão, naquele momento eu não conseguia ver o que eu vejo hoje. Hoje eu olho para trás e digo, Deus, eu te louvo pela integridade e o caráter do meu pai. Mas na cabeça de quem é imaturo, bom, era o tio. Tio que não prestava é que era bom. E muitas vezes nós esquecemos que os filhos podem estar fazendo leitura errada. E a gente precisa ajudá-los. Até sendo honesto sobre as nossas limitações. Porque Deus não vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais sozinhos. Aquele filho pródigo, quando decide voltar para casa, diz, vou tentar um emprego, porque os servos do meu pai estão melhor do que eu. O pai olha para ele e diz, eu nunca vou te tratar como um servo. Independente do que você faça, é meu filho. Alguém, querido, toma uma iniciativa de conserto e encontra do outro lado resposta. A gente não pode só esperar que isso aconteça sozinho. Talvez você precise tomar hoje a decisão de dizer, eu vou reparar coisas com os meus filhos. Ou vou reparar coisas com os meus pais. Porque o dia que meu filho nasceu, querido, eu não vi a hora de sair daquela sala de parto. E ou ligar ou escrever para eles pedindo perdão de tanta coisa. Porque quando você está do outro lado, você entende. Hoje eu creio que Deus quer fazer muita coisa no nosso coração. Deus quer mudar a maneira como nós olhamos para Ele como Pai. Deus quer mudar a forma como nós cobramos os nossos pais. Talvez essa deva ser uma manhã de perdão para seu próprio pai. Mas eu creio que Deus quer mudar a maneira como nós exercemos paternidade sobre os nossos filhos. E eu gostaria que nós orássemos. Nós não vamos demorar. Pedindo a Deus que mais do que aquilo que a gente ouviu agora,
quando a gente sair por uma dessas portas, que haja o mover de Deus nos acompanhando, trabalhando nossa própria paternidade, nosso lugar de filho com Ele, nossa relação familiar. Você pode dizer amém?